Muitos costumam dizer que a vida imita a arte. E é impressionante ver quantas coisas acabam saindo, né, da tela da televisão de uma maneira inesperada, acaba se refletindo na realidade. No vídeo de hoje a gente vai conhecer algumas previsões incríveis que foram feitas com muita antecedência em novelas, mas que acabaram se concretizando na vida real. Dizem por aí que o autor, o Daniel Wartz, é o mais novo vidente da TV. Mas também não é para menos, né? Bem lá no início da trama, é um furacão, que passa pela paradisíaca Cancún, no México, que marca uma reviravolta na vida das protagonistas, a Kira, a Alexia e a Luna, que são dadas como mortas, obviamente, porque elas estão lá, quando acontece esse grande furacão, então todo mundo pensa, obviamente, que elas morreram, Que você pensa assim, não, mas tudo bem, é uma possibilidade remota de acontecer, só em novela, só em filme, mas por mais incrível que isso possa parecer, a tempestade tropical que levou por água abaixo o sonho das três protagonistas lá no início da novela tem o mesmo nome do tufão que assolou o Caribe e parte dos Estados Unidos em agosto do ano passado. Assim como na ficção, o fenômeno meteorológico, batizado também como Laura, deu um salto na escala de furacões, justamente ao passar por Cancún, no México, em menos de 24 horas. Ele, que estava na escala Richter, de 1, passou para 4 quando chegou lá no México. Uma a menos do que o Wartz tinha apresentado na novela dele, E vale ressaltar que na sinopse lá atrás, quando ele entregou para a Globo, já tinha esse plano, que aconteceria esse furacão específico lá no México durante a estadia das personagens lá. E acabou se concretizando esse fato na vida real 6 meses depois de ser exibido as primeiras cenas lá na TV. Incrível, não é? Mas calma, não para por aí, tá? Muitas outras coisas ainda vão acontecer. O Daniel Wartz, quando ele começou a escrever Salve-se Quem Puder, a pandemia do Covid-19 não era nem uma realidade, não passava nem na cabeça das pessoas e muito menos ainda tinham sido notificados os primeiros casos na China. A gente sabe, que os autores de novela, eles entregam com muita antecedência um texto, com a proposta de sua novela para a Globo analisar com muita antecedência, com muito tempo assim de distância entre o início das gravações. Porém, lá estava no texto, na proposta do Daniel Wartz, que haveria um personagem chamado Rafael, vivido pelo Bruno Ferrari, que seria um maníaco por limpeza, um hipocondríaco mesmo, e que ele tinha um verdadeiro pânico com qualquer tipo de bactéria, de vírus, adepto a máscara, álcool, luvas. E esse personagem, ele obrigou a todos os funcionários da sua empresa, a Labrador, a usarem máscaras, luvas, cilindros de oxigênio, com medo de um possível vírus que estava vindo por aí e que ele não queria, que todo mundo ficasse contaminado, muito menos ele, que morre de medo de doença. Sobre isso, o Wartz fala, abre aspas, eu deveria ter colocado alguém ganhando na loteria e depois jogar os mesmos números. Eu não sei se eu tenho um dom para premonição, mas eu sonho bastante. Por exemplo, sonhei na madrugada da última quinta-feira, 18 de março de 2021, que em Lisboa tinha tido um terremoto e um tsunami. Quando acordei, vi que realmente tinha acontecido um tremor de terra lá de categoria 4 na escala Richter. É muito raro ter terremotos ou algo parecido em Lisboa. Impressionante, E quando as cenas do personagem, do Rafael, quando ele obrigou todos os funcionários a entrarem no clima das máscaras, isso foi em fevereiro, Não tinha tido ainda casos aqui no Brasil, os primeiros casos estavam surgindo ainda nos outros cantos do mundo, então é bastante incrível
que isso tenha acontecido de verdade. Agora a gente só espera, né, que nas próximas vezes, quando ele for escrever alguma coisa, seja uma premonição boa, né, porque chega de coisa ruim. Que a autora Glória Pérez é bastante visionária em suas novelas já não é nenhuma novidade para nós hoje. Mesmo assim, não há como a gente não se impressionar com tudo que ela adiantou em suas tramas. A gente vai recordar, por exemplo, Explode Coração, né, que é onde os protagonistas eles se conhecem, olha só você, em uma sala de bate-papo, né, que você vê lá cenas parece bastante com aqueles antigos bate-papo UOL, né, que existia ali nos anos 2000. Só que lá na novela, tudo isso se passa em 1995, onde a internet não fazia parte nem dos melhores sonhos dos brasileiros. Além disso, temos também uma criativa abertura, obviamente que não deve ter sido idealizada por ela, mas pela equipe do Hans Donner, né? Mas que acabou prevendo algumas tecnologias que ainda não estavam disponíveis na época, né? Eu tô falando das Smart TVs, os tablets já também, né? Obviamente com a tecnologia touchscreen, que seria impossível para o momento. Mas não para por aí, tá? A Glória Pérez sempre está à frente do tempo dela. Em O Clone, né, o Albieri, que tinha sido responsável por criar o clone do Lucas, né, lá na novela, um cientista completamente além das perspectivas, né, ele acabou precedendo na ficção o médico italiano Severino Antinori, né, que lá em novembro de 2001, quando a novela já estava no ar e já tinha acontecido as cenas da clonagem, tá, tinha anunciado exatamente um mês após a estreia da novela que faria o primeiro clone humano, o que acabou não ocorrendo, né, hoje em dia a gente sabe disso. Porém, é fantástico imaginar que a trama da Glória Pérez foi idealizada um ano antes do anúncio do italiano, né? Então ela já tinha isso na cabeça dela, que poderia haver essa possibilidade. E o assunto que, obviamente, até hoje, né, é muito pouco discutido. E você explorar isso numa trama, né, adiantar todas essas informações antes de explodir na mídia, é realmente bastante interessante e fantástico. Essa próxima previsão nem passou pela cabeça da Glória Pérez, mas acabou se concretizando em uma novela sua, né? O Clone, ainda falando sobre ela. O radialista e apresentador, o Sargentelli, sempre disse para todos os amigos dele que queria morrer num bar, tocando numa caixinha de fósforo, cercado de amigos e mulatas. Coincidentemente, ele acabou falecendo da mesma forma em que ele desejou. É incrível, né, como a gente vê toda essa premonição que ele já vinha tendo anos antes, em todos os momentos da vida dele, acontecer ali diante dos nossos olhos, né? Porque a cena da morte do Sargentelli foi gravada e foi exibida, né, no ar, no Clone. Não a morte propriamente dita, né, mas a participação dele, os últimos minutos da vida dele, né? Ele sofreu um infarte enquanto gravava uma participação lá no Bar da Jura, né? Se lembra que o Bar da Jura recebia vários convidados, né? Cada cena tinha uma pessoa diferente lá. E ele sempre foi muito próximo da atriz, né, da Solange Couto, que tinha sido uma bailarina de um programa antigo dele. Então ele pediu, né, para fazer essa participação. A Solange pediu a Glória Pérez que ela escrevesse essa cena e a Glória Pérez escreveu e foi ao ar. Só que no momento, né, ele estava lá fazendo exatamente tudo que ele mais queria para os seus últimos momentos de vida, né, que é estar no bar mais famoso da época, né, que era o Bar da Jura, mesmo fictício, era o que todo mundo falava no momento, ao lado de amigos, né, muitos ali ao redor dele, atores, convidados, eram amigos próximos dele, inclusive a própria Solange Couto, tá, batendo numa caixinha de fósforo, rodeado de mulatas, né, que eram dançarinas que ele trouxe ali para a gravação. Então, minutos depois, né, quando o diretor já estava ali para encerrar a cena, ele passou mal e acabou falecendo. A Solange fala muito bem sobre isso, né, que fica muito feliz, não pela morte dele, obviamente, mas por ter conseguido realizar esse último desejo dele. Basicamente quase uma segunda parte de um outro vídeo que a gente fez aqui já faz uns 2 anos mais ou menos, ou 3, onde eu elejo algumas coincidências bastante intrigantes também que aconteceram em novelas, tá?
Se você não viu esse vídeo ainda, veja, vou deixar aqui no card, vou deixar na tela final. Então, se você gostou desse tema, é importante que você vá lá também ainda conhecer essas outras coincidências, essas outras previsões que acabaram sendo aí destaque, né, na telinha, na nossa teledramaturgia, tá bom? Mas se você gostou desse vídeo, também você pode dar o like, né? Fica à vontade, tá? Também comenta nos comentários aí, né? Se você conhece alguma história assim, parecida, né? Se você já viu outro caso semelhante acontecer, né? Em novelas preverem o que vai acontecer no futuro, comenta aí nos comentários, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal também, né? Porque aí você vai estar aí diante de todo o nosso conteúdo, visitando as redes sociais, né? Tanto o Instagram, como o Twitter, como o Facebook, você vai ter acesso aí a tudo, né, de novo que está acontecendo pelo Intrateratube, tá? Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Grande beijo, até a próxima. Tchau!